João capítulo 4, verso 19 em diante diz assim: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte. Vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Amém, queridos? João capítulo 4 é uma leitura dinâmica, linda de Jesus. Eu gosto de ter uma leitura de João de uma forma assim, bem especial. É uma coisa minha, do pastor Douglas, né? Eu gosto de ver aqui uma sequência que João colocou, como se fosse uma sequência da minha vida, e pode ser até uma sequência da sua vida, né? No capítulo 1, o verbo se fez carne, aí vem João Batista, aí João batiza Jesus, aí vem a pregação no verso 43, Jesus encontra outros discípulos, então ele prega, né? E é na pregação que vem rompimento, né? O capítulo 2 traz as bodas de Caná, o primeiro milagre, e o milagre da transformação da água em vinho veio para trazer rompimento com a religião, rompimento com paradigmas e tradições, para viver o vinho novo, para viver essa nova mentalidade dos ensinos de Jesus. Aí no capítulo 2 ainda tem a purificação do templo, né? Isso faz com que a gente se purifique dos pecados, a gente vai se purificando. As coisas ruins, os paradigmas maus do nosso coração vão sendo jogados fora. A gente então nasce de novo. Capítulo 3 fala do novo nascimento. É quando a gente nasce de novo e a gente passa a viver uma vida diferente. A gente sai das trevas dessa fala de Jesus com Nicodemos e a gente vem ao mundo como luz. E aí no capítulo 4 vem uma conversão de uma adoração tradicionalista, de uma adoração cerimonialista, e passa a ser uma adoração verdadeira, genuína. Então a gente passa a adorar a Deus genuinamente da forma como Ele quer que o adoremos. Então o capítulo 4 fala de adoração, e depois do verso 27 fala de missão, né? A gente agora adorando a Deus, não tem como um verdadeiro adorador não ser enviado. Então vem missão, nós temos uma missão: pregar o evangelho, como essa mulher pregou na sua cidade, como ela pregou para o seu povoado, e essa pregação mudou a história daquela cidade. Então eu gosto de ter essa noção de João. Me parece que João propositalmente descreve uma sequência de acontecimentos espirituais que devem ocorrer na nossa vida, né? É a minha forma de enxergar, que didaticamente eu vejo desta forma. E aí Jesus vai conversar com essa mulher. Eu não vou me ater a todo o contexto, porque como é muito rico, como tem muita informação, se eu fosse fazer uma pregação expositiva, versículo a versículo, a gente ia passar a noite inteira aqui. Seria muito bom, é claro, mas eu ia ter a cada meia hora um público, então eu não quero isso. Eu vou me ater apenas à fala da mulher,
perguntando para Jesus sobre o lugar em que se deve adorar. A mulher estava preocupada em adorar corretamente. E aí ela pergunta qual é o lugar. Só para abrir um outro parênteses para você entender, muita gente não entende isso, mas é bem simples, né? Por que os judeus e lá no começo a gente vai ler na leitura, no capítulo 4, bem no início, que Jesus, quando conversa com essa mulher, lá a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Por que isso? Só para você entender isso, por que não havia uma harmonia entre eles, havia uma hostilidade, havia os judeus, eles não aceitavam, né, esse povo lá de Samaria, lá de cima, sendo que a Samaria fazia parte das 12 tribos, né? Só para você entender, houve um tempo em que as 12 tribos ficaram divididas em 2 reinos, o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do norte era chamado de Israel, e o reino do sul, e esse reino do norte era composto por 10 das 12 tribos, e o reino do sul eram apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e essas 2 tribos formavam o reino do sul. Então, a partir de determinado momento da vida desse povo de Israel, Deus começa a se direcionar ao reino do norte, chamando de Israel, e ao reino do sul, chamando de Judá. Então tem hora que Deus fala pelos profetas: tu, ó Israel, e tu, ó Judá. É o mesmo povo, só que agora, como tinham geograficamente 2 lugares, né? Inclusive tinha 2 reinos, né? Tinha o rei lá de Samaria e o rei aqui em Jerusalém. Eles viviam harmoniosamente, nem sempre, mas quando dava eles viviam em harmonia, até que um dia, você lembra do cativeiro babilônico, dos 70 anos que o povo foi levado de Jerusalém para a Babilônia? Esse cativeiro houve um retorno. Depois de 70 anos, Deus manda de volta o povo, reconstrói a vida, reconstrói a nacionalidade, reconstrói a espiritualidade e vida que segue. Só que o pessoal do Reino do Norte um dia também foram levados cativos. E neste cativeiro Deus profetizou que eles seriam espalhados pela terra e nunca mais voltariam. E Deus fez isso mesmo. Aí alguns judeus que ficaram no Reino do Norte, quem os tomou obrigou eles a casarem com estrangeiros, e isso é uma lei para o judeu, está lá em Levítico, está lá em Números, ou em Deuteronômio, a lei bem clara de que o judeu não poderia casar com nenhum estrangeiro para não adotar os seus procedimentos e os seus comportamentos contrários aos padrões de Deus. Então a mulher não poderia ser dada em casamento a um estrangeiro, e o judeu não poderia pegar nenhuma mulher estrangeira. Por isso que Salomão pecou muito contra o Senhor, porque ele teve 1000 mulheres, dentre elas muitas estrangeiras. Então, como misturou o povo no Reino do Norte, os judeus aqui do Reino do Sul, sabendo da mistura, falou assim: olha, não vamos nos misturar com aquele povo, que esse povo é misturado, é amaldiçoado, é um povo que nós vamos rejeitá-los. Então houve essa rejeição. Você sabe que pessoa rejeitada é uma pessoa amarga, é uma pessoa que fica com mágoa no coração. Então havia esse problema aí, rejeição com mágoa, e aí o povo não se entendia e não tinha um menor tipo de relacionamento, porque era um povo misturado. Mesmo misturado, havia ainda culto ao Senhor na região de Samaria, misturado com cultos a postes, ídolos e enfim. E então Jesus vai, e é necessário passar por Samaria, e glória a Deus que ele passou por lá, como foi necessário passar pela minha vida, como foi necessário passar pela sua vida, e ele levou salvação àquele lugar. E ele encontra uma mulher, e a mulher pergunta qual é o monte correto da adoração, que é o Monte Gerizim, que é o monte lá de Samaria, o Monte Gerizim, ou o monte lá em Jerusalém, lá no Monte Moriá. Qual é os 2 lugares corretos da adoração? E aí o Senhor traz uma verdade muito diferente daquilo que se ouvia. O Senhor traz um outro modelo, e aí ele responde para ela que a hora está chegando, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros prestadores de culto, adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, é em espírito e em verdade. E eu e você precisamos compreender o que é adorar em espírito, para que a gente atenda essa expectativa e para que a gente seja encontrado por Deus, porque a Bíblia diz aqui, Jesus, nas palavras de Jesus, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que perspectiva diferente, né? No Antigo Testamento a gente vê a Bíblia mandando o homem buscar a Deus, e no Novo Testamento Jesus dizendo que Deus está buscando o homem. Qual homem? O verdadeiro adorador. Qual mulher? A verdadeira adoradora. Então o que é adorar em espírito? Que geografia é essa de adoração que mudou? Porque geograficamente ou era no Monte Gerizim ou no monte ou em Jerusalém. E agora, qual é o lugar da adoração? Em espírito. Isso quer dizer, querido, que adorar em espírito é adorar em um lugar que você não pode ser visto por ninguém, somente por Deus. Adorar em espírito não é erguer mãos, nem prostrar de joelhos, nem derramar de lágrimas, nem dizer glórias, não é tocar violão, nem teclado, nem bateria, nem cantar e nem pregar. Adoração em espírito é ter internamente no seu coração uma atitude de reconhecimento da soberania e do senhorio de Deus e, portanto, se curvar diante disso e ter a capacidade de obedecer todos os mandamentos do Senhor. Isso é adorar em espírito. É internamente. Quando eu adoro em espírito, eu prostro o meu coração diante das verdades da palavra de Deus para mim, e eu me rendo a isso, e eu passo então a não viver mais o meu padrão de vida, eu passo a não viver mais os padrões que eu aprendi da minha mãe, do meu pai, da minha sociedade, e passo a colocar como veste no meu corpo essas palavras do Senhor e passo a viver. Então eu começo a viver um outro padrão de vida, eu não vivo mais o mesmo padrão que eu vivia. Isso é adorar em verdade, em espírito, porque ninguém pode ver dentro do coração de alguém que está com a mão levantada na igreja. Nós estamos aqui em 5 pessoas, e em 5 pessoas eu posso levantar a mão e ficar os 5 aqui, ó, aleluia, os 5, bendito seja o nome do Senhor, mas só Ele que sonda o coração de cada um é que sabe quem de nós está adorando de fato em espírito. Só Ele sabe qual de nós tem a capacidade de ler seus mandamentos e dizer: vou fazer, eu vou praticar isso aqui, mesmo que doa na minha pele. Porque tem gente que está levantando a mão, tocando, cantando, chorando, pregando, orando, curando enfermo, que não vive os padrões de Deus, que no quarto oculto, em espírito, ele faz tudo errado, mente, vê coisas que não deve ver, briga com as pessoas, tem contendas, vem dinheiro a mais, ele fica, e ele faz outras coisas mais erradas ainda para ter dinheiro, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente tenha no nosso coração a atitude de reconhecê-lo como Senhor e soberano, e portanto nos render em obediência. Queridos, sempre foi assim, mesmo na antiga aliança, sempre foi assim. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22, olha o que está escrito. Vou ler o 21 para você ver. 21 e o 22. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, aleluia, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Queridos, Deus sempre quis que o seu povo obedecesse aos mandamentos mais profundos, à essência. Mas o que o povo judeu fez? O povo judeu viu que Deus
estabeleceu o sacrifício de carneiro. Então eles acho que pensaram assim, inconscientemente: bom, já que todo ano a gente sacrifica, aquele sacrifício anual, aquele que celebra a redenção dos pecados, que a gente mata o carneiro e o outro a gente solta no deserto com o olho vendado, que é para dizer que os pecados foram longe, para longe de nós. Então significa que a cada sacrifício a gente está zerado, a gente pode voltar então a pecar. E aí o povo passou a viver de sacrifício. Não, olha, vamos começar a sacrificar bastante para o Senhor, porque eu acho que Deus gosta de sacrifício. Não, Deus gosta, irmão, de obediência. O que Deus sempre quis do povo era o seu coração e não as suas cerimônias. Mas eles começaram a transformar a vida deles em cerimônias. Vamos lá, cerimônia com pombinho, cerimônia com carneiro, cerimônia com bezerro, cerimônia, e deu no nariz do Senhor o nojo. E ele diz: mas será que é disso que o Senhor se agrada? De holocaustos, de sacrifícios, da gordura dos carneiros? Não é melhor que se obedeça do que se sacrifique? Porque se você sacrifica, é porque você pecou. Deus quer que você não peque. Deus quer que você ande em inteireza de coração e fale: Senhor, não faz sentido sacrificar um cordeiro esse ano, porque estamos todos em santidade. O que o Senhor acha? Deus ia falar: show, mano, então não sacrifica, é isso que eu quero. É fácil entender isso ou não? Vocês que estão comigo aqui, é fácil entender isso ou não? Dá para entender tranquilo? Puxa, Deus não queria isso. O tempo todo Deus quis o coração entregue deles. Não era necessário sacrificar, não havendo pecado. E aí o povo achou melhor fazer as cerimônias. Jeremias 31:31. Ele diz assim: dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Está vendo? Ele está falando do reino do norte e do reino do sul. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, os seus corações. Assim serei de fato Deus deles e eles serão meu povo. Entendeu? O que é adorar em espírito é você ter uma atitude interna de obedecer às leis dele. É você pode estar até quietinho, mas lá dentro você tem uma capacidade de se render, de aceitar as leis do Senhor. E isso vai fazer com que você viva em verdade. O que é adorar em verdade? É agora internamente eu me render às verdades e permitir que elas se externem nos meus comportamentos. Ou seja, agora toda a minha vida comportamental vai ter uma associação direta com o meu diálogo, com o meu discurso. Tudo que eu faço aqui tem um link direto com o que eu falo aqui, com o que eu creio aqui. E por muito tempo, Jesus, em seu ministério, repreendeu os fariseus, os escribas, por sua hipocrisia, porque eles tinham um discurso que não condizia com o seu corpo, com as suas atitudes, com as suas práticas, porque os escribas estavam muito preocupados também com o tradicionalismo, com a religião, com as cerimônias, com a liturgia, com essas práticas de ensinamento humanos, e não com a essência da lei do Senhor. Então eles não estavam agradando a Deus. Aí o Senhor vem lá em Mateus capítulo 15, quero ler com você,
Mateus 15, para a gente entender muito claramente essa adoração em espírito e em verdade, o que é. Daqui a pouco voltar para o diálogo com a mulher. Eu estou mostrando o que é na prática. Estou conceituando para você o que é adorar em espírito. Porque senão vai ter gente achando que adorar em espírito é adorar em línguas estranhas. Aí começa, esse aí está adorando em espírito. Não, está orando em línguas estranhas, é outra coisa. Tem pessoas que podem estar orando em língua estranha pensando na mulher alheia, no marido alheio. Tem ou não tem? Tem, já conheci pessoas assim, orando em línguas aqui e depois do culto cometendo adultério, praticando fornicação. E estava orando em língua, aí alguém vai dizer, olha, estava adorando em espírito. Deixa eu pontuar mais uma coisa. A adoração em espírito não pode ser vista por ninguém. Ela não tem nada que te faça você enxergar a adoração em espírito. Não existe nenhum tipo de atitude, porque a adoração é em espírito. Jesus falou, Deus é espírito. Você vê Deus? Não. Então você vê a adoração? Não. Porque a adoração em espírito é uma atitude interna de reconhecer a soberania de Deus e, portanto, se render e se prostrar. Agora, quando você adora em verdade, porque verdade é tudo aquilo que eu posso ver, verdade é tudo aquilo que eu posso tocar. Por exemplo, a cor dessa parede é amarela. Verdade ou mentira? Não ouvi. Mentira, né? Porque você está vendo que a parede é preta, né? Então verdade é aquilo que eu consigo enxergar, verdade é aquilo que eu posso afirmar. Olha, isso aqui é uma Bíblia, verdade ou mentira? Verdade. E a capa dela é vermelha. Mentira, porque verdade é aquilo que eu posso ver. Então a minha atitude interna, que é adorar em espírito, ninguém vê, mas a minha adoração em verdade, as pessoas vão ver. E o que elas são? O que é então adorar em verdade? É quando eu obedeço tudo que o Senhor me manda internamente. Quando eu leio aqui ele dizendo, se alguém te bater na face direita, Douglas, oferece a outra, tá? Não desfaz a amizade, não se afasta da pessoa que te agride, não, convive ainda com ela, porque você pode ser a pessoa que vai fazer ela me conhecer. Poxa, Senhor, isso é duro, hein? É pesado esse negócio, Jesus. Aí eu olho um outro aqui dizendo, ame o seu inimigo. Mas o meu pai falou que meu inimigo eu tenho que procurar matar ele, Senhor. Mas teu pai é teu pai, e o teu pai é teu pai. Teu pai está dizendo que é para você amar o inimigo. Senhor, eu estou lendo aqui que a tua palavra diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. É 490 mesmo vezes, é bastante, né? Puxa, ele não, é eternamente, isso é uma expressão filosófica. Você vai sempre perdoar a pessoa. E olha, deixa eu fazer uma pausa aqui para te perguntar uma coisa. Para eu perdoar 70 vezes 7, ou seja, eternamente, eu tenho que conviver com essa pessoa muito, não tenho? Ou seja, é alguém que me fere, é alguém que me faz mal, é alguém que puxa meu tapete, é alguém que está sempre querendo meu mal, é alguém que tem inveja de mim, é alguém que fala mal de mim. E aí como que ela vai ter a oportunidade de eu perdoar 70 vezes 7? Estando com ela. Não, eu vou me afastar logo, que essa pessoa me causa muito mal. Você vai ouvir algum psicólogo dizer isso. Não, te afaste das pessoas que te causam mal. O psicólogo vai falar isso, porque isso é bom para a sua alma. Mas o seu Deus, o seu Senhor, te diz, te aproxima de quem te faz mal. Isso é bom para você e isso é bom para aquela pessoa. Aí eu que adoro em verdade, porque eu adorei primeiro em espírito e disse, vou obedecer isso, eu obedeço isso agora em verdade. Eu vivo esse padrão. Esse padrão não é legal para mim. Deixa eu te ensinar outra coisa.
Os judeus sempre foram ensinados a sacrificarem fora de seu corpo, né? O sacrifício era externo. Os judeus tinham seu corpo como uma fonte de bênçãos, como uma fonte, um receptáculo das bênçãos de Deus. E o sacrifício era fora. O sacrifício não era neles, era no cabrito, era numa ovelha, no bezerro, era ali. Jesus vem e quebra mais esse paradigma. Agora a adoração em espírito torna o nosso corpo como a fonte do sacrifício, ou seja, a fonte da dor. Porque para fazer um sacrifício tem que matar o animal, né? Tem que ferir ele, tem que sangrar ele. Então, para eu viver como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é Romanos 12, né, eu tenho que sofrer uma transformação interna muito grande, e eu sou o sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu uma visão para a Luciana meses atrás, uma visão clara, um altar, e não tinha sacrifício no altar. E aí a Luciana falou para mim da visão, e aí falou: amor, Deus me deu uma visão. Nós estávamos orando e ela viu um altar, e o altar estava limpo, estava vazio, não tinha nada. Era como se fosse um altar limpo. Legal, né? Um altar limpo, que show. Não, o altar não pode estar vazio. E aí o Senhor ministrou ao mesmo tempo no meu coração e no dela a mesma palavra. Muitos corações, muitos cristãos têm um altar para o Senhor, mas não tem sacrifício. Muitos irmãos não se colocam como sacrifício. Eles não querem sentir dor na sua pele. Eles não querem pegar tapa na cara. Eles não querem ser xingados. Eles não querem ser perseguidos. Eles querem ser como os judeus, fonte de bênção. Pode mandar as bênçãos, Senhor. Por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos. Cadê o Ares para cantar, né? Que o Ares tem uma vozona pesada para cantar. Quer ser igual o judeu nessa hora. Quer ser a fonte de bênção. Onde eu vou, as bênçãos me alcançam. As bênçãos que me acompanham. As peias que te acompanham, querido. É as perseguição que te acompanha, queridão. É tapa na cara que te persegue. Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas em meio aos lobos. É risco. A gente corre risco o tempo todo. O apóstolo Paulo diz que nós somos lançados todos os dias como ovelha ao matadouro. A gente está em risco de vida todo dia. E aí tem crente que não quer sentir dor na sua pele, só quer a bênção, só a glória, só quer a vitória. É hoje que a tua vitória chega em nome de Jesus. Vitória para o crente é ser perseguido. Então quando você escuta alguém dizendo: é hoje que a tua vitória chega, cuidado, que pode ser alguém te perseguindo lá na tua casa. Pode ser uma equipe de muçulmanos chegando com fuzis, colocando todo mundo no chão, dizendo: nega Cristo, senão nós vamos matar todo mundo. Isso é uma vitória, irmãos. Os crentes da igreja primitiva relataram isso como grande glória. Essa era a vitória deles. Não era carro novo, não era casamento, não era casa nova, não era viagem do sonho, não. Então Deus mostrou para nós claramente um altar bonito até. Tem altar que é até enfeitado, mas não tem o principal de um altar, que é o sacrifício. Está faltando muito cristão botar o sacrifício ali em cima. Quem é? Ele mesmo. Se deitar em cima do altar e falar: está aqui, Senhor, sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo por fora, mas morto por dentro. Eu me mato na cruz junto com o Senhor. Eu morro com o Senhor e sou vivificado em espírito. Vamos ler Mateus 15. Bora ver uma coisa aqui muito pesada, que pode ser a minha realidade e a sua, só que não pode ser. Estou dizendo assim, pode ser, porque de repente a gente está incorrendo no mesmo erro, mas em nome de Jesus, ninguém que está assistindo essa live vai ser encontrado nisso aqui não. Capítulo 15 de Mateus diz assim: então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e o questionaram:
Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa de vossa tradição. Hipócritas! Dá uma pausa aqui no hipócritas rapidinho. Cola em mim aqui. A palavra hipócrita tem a ver com teatro. A palavra grega hipócrita tem a ver com teatro, uma encenação. Eu sou Silvio Santos. Eu sou o Silvio Santos? Não, isso é uma hipocrisia, porque é uma encenação, é um teatro. Então os fariseus, eles encenavam uma grande encenação, um grande teatro, indo no templo, chorando lá, orando, chorava, e acendia o incenso, matava o carneiro, né, fazia toda aquela cerimônia, e quando saía com o coração cheio de rapina, cheio de maldade, sem querer obedecer a Deus. Por isso Jesus vem, volta lá para o versículo 7, Lucas, e aí Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Em vão me adoram, irmãos. A pior coisa que eu acho que deve existir no mundo é uma adoração inútil, é uma adoração vã. É alguém que tá achando que está bombando, está achando que está causando porque está adorando a Deus. E Deus dizendo: tá, essa adoração sua é inútil, essa sua adoração é vã, essa sua adoração não vale de nada. Observe que claramente Jesus está colocando um quadro tenebroso diante de nós, que as pessoas que são apenas religiosas, como era aquela mulher era uma mulher religiosa, era uma mulher preocupada com tradições, ritos, liturgias, ensinamentos humanos, preocupada com cores, com formas, com lugares, com horários específicos. Não tem que ser tal hora, que nessa hora é a hora que que tudo isso são coisas externas. Isso são ensinamentos de homens. Não é isso que Deus quer. Ou você se torna um verdadeiro adorador, ou um falso adorador. Outro ponto para a gente chegar nessa fala, nessa leitura, é que se Jesus falou que existe um verdadeiro adorador, é porque existe um falso adorador. Existe um adorador falso, um adorador inútil, alguém que está preocupado só com regras, com normas. E não é isso que Deus está preocupado. Olha só os fariseus aqui: honram só com os lábios, mas o coração está longe. Olha, o coração é o quê? É a sede do Espírito. Eles não adoravam em espírito. E essa mulher? Essa mulher é a mesma coisa. Essa mulher é o mesmo extrato. Só que depois ela se rende, né? Quando ela fala assim: onde é que a gente tem que adorar? É aqui ou ali? É com talit ou com quipá? Tem que pôr véu ou sem véu? É com a saia na canela e o cabelo comprido? É de terno e gravata? Me diz como é que tem que ser.
tem que fazer assim para ser espiritual, tem que dar rajada de glória. Jesus disse: não, isso aí é coisa de falso adorador. Verdadeiro adorador, mulher, tu é falsa adoradora. Tu está procurando lugar e forma. A geografia da adoração vai mudar. Quer dizer, já mudou para você agora. Agora a geografia da adoração é interna. É disposição de você ser um sacrifício, disposição de sofrer pelo meu nome, disposição de obedecer os meus mandamentos. Isso é verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele pode usar saia comprida se quiser, cabelo comprido, pode usar terno e gravata, pode fazer isso. O verdadeiro adorador, ele pode cantar, pode pregar. Você vê que os resultados do verdadeiro e do falso adorador, eles podem produzir a mesma coisa, podem levantar a mão, podem chorar. O falso e o verdadeiro faz isso, porque nós não sabemos quem é. A gente sabe se andar perto da pessoa, a gente sabe se ficar lá na casa do casal 24 horas com eles, porque na hora do aconselhamento cada um tem a sua santidade. Por exemplo, quando eu vou aconselhar um casal, é sempre assim, as duas partes estão corretas, os dois me mostram a sua santidade, mas eu queria era ficar uma semana na casa do casal. Eu queria ficar lá na casa do casal uma semana, vendo como é que eles acordam, como é que eles amam lá dentro da casa. Eu queria mesmo viver. Ou que eles fossem morar lá em casa, para ver como é lá e para também aprender. Porque é muito fácil falar, ou quando alguém vem reclamar de um irmão da igreja. Ah, pastor, eu queria reclamar de fulano. Olha, aí nessa hora o fulano é um monstro e ele é santo. Aí eu digo: tá bom, vou lá conversar com o irmão para ver o que está acontecendo. Vou lá conversar com o irmão, é outro santo e ali é outro monstro. É sempre assim. Agora vai andar junto para ver. Aí nessa hora, andando junto, é que dá para saber quem de fato é o verdadeiro adorador. A Bíblia diz que é pelas árvores ou pelos frutos conhecemos as árvores. É pela adoração que ela presta em verdade, ou pela adoração que ela presta em mentira, né? Se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Aí a gente vai saber. E aí o falso adorador é essa pessoa aqui, essa irmã aqui. A irmã que quer saber qual é a forma correta, se a cor da parede é ruim, preta. Não, o melhor branco, que é claro, é a cor da paz. O negro é sombrio, é das trevas. Isso é bobagem, isso é besteira, isso é frívolo. Isso é... Que cor? O que tem a ver a cor? Tem a ver quando eu sair daqui. Se eu trato bem meus filhos, minha esposa, os irmãos, se eu pago os meus credores em dia, se eu não falo mal de ninguém. Isso é que conta para Deus, querido. E aí, se tem o verdadeiro adorador, tem o falso. O falso está preocupado com a aparência. O falso adorador está sempre preocupado com as tradições, com a aparência. Ele quer cumprir o protocolo. Ele vai lá, vai no templo, faz as orações, queima o incenso, arruma o pão, presta o sacrifício ali fora, né? O sacrifício nunca é aqui, é ali. Pronto, aí ele vai para casa, aí ele pega... Aleluia, cumpri minha obrigação, né? Ofertei, dizimei, chorei e vou para casa. Aleluia, dá as costas e vai embora. Preocupar a aparência. Será que o pastor me viu? Acho que o pastor não me viu. Eu vou lá, né, falar a paz do Senhor. O pastor me vê para ele ver assim: a ovelhinha Douglas esteve aqui domingo. Aí eu tenho que ir lá para o pastor me ver. Paz, pastor, boa semana. Aí vai embora, porque é para eu ver que a pessoa esteve lá. Só que aí, como é essa pessoa na casa dela, se ela for falso adorador? Se ela for falso adorador, está contendendo com a esposa, está contendendo com o marido, não está obedecendo pai e mãe, não está harmonizado com os amigos, com a sociedade, ela está fazendo tudo errado, trancado no quarto, só vê coisa ruim, né? Na primeira briga que acontece, ela quer responder à altura. Ela quer brigar, o negócio dela é contender. Ela não quer sofrer prejuízo nunca. Sofrer prejuízo eu fui posto por cabeça e não cauda. E Jesus disse que se você quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder aqui na terra por amor dele, encontrá-la.
Essas são as regras e as normas do reino de Deus para o verdadeiro adorador viver. O falso é fake news. Sabe, querido, para a gente encerrar a reflexão, eu anotei aqui assim também, que o falso adorador, apenas o religioso, o que não quer viver a palavra, quer só viver a religião, a aparência. Não, eu sou cristão, batizei, tenho carteirinha da Lagoinha, eu sou dizimista, eu participo de um ministério da igreja, eu sou uma bênção. Mas não vive a palavra de Deus, só honra com os lábios. Em via de regra, como na vida dessa mulher, é uma pessoa que está se ocultando na religião para esconder seus pecados. É assim. Você viu essa mulher? Qual é o monte que a gente deve adorar? Porque os meus pais dizem que é aqui, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém. Fala aí qual é o melhor lugar que eu quero adorar certinho. Eu quero adorar no lugar certo. Ela ainda fala que estava aguardando o Messias, né? Ó, que mulher religiosa, rapaz. O Messias está por vir, e quando ele vier nos esclarecerá todas essas coisas. Chama teu marido, quero revelar para você, para mim poder falar disso com você. Chama teu marido. Foi na veia dela. Jesus foi lá no cerne da questão. Ela diz, tipo assim, o que? Você está querendo ser religiosa? Você está querendo esperar o Messias? E você anda em práticas de adultério? Você já está no 6º marido já? Então, peraí, vamos lá. Eu não posso te dar uma revelação nesse nível se você não abandonar a prática do pecado. Você não vai ver a profundidade do reino de Deus se você não abrir mão do seu pecado e confessar ele. Então, eu vou fazer você confessar. Chama lá teu marido. Aí nós conversamos. Ela realmente... eu não tenho marido não, senhor. Ele realmente não tem. Porque você já teve 5, né? E esse que você está agora nem é seu, hein? Tá feio o negócio. Não tenho como te mostrar as revelações profundas. De beber essa água, porque lembra do lance de me dar de beber, te dou de beber? Jesus não pode dar água de beber, essa água do reino de Deus, para quem quer ocultar pecados. Se ela escondesse, olha, vamos tentar ver se essa mulher fosse uma falsa adoradora e quisesse morrer falsa adoradora, que tem muito falso adorador que na hora do confronto como esse aqui, se torna verdadeiro adorador. Isso que é maravilhoso. Ela chegou falsa adoradora, saiu verdadeira adoradora. Por que ela saiu verdadeira adoradora? Ela confessou logo o pecado. Olha aqui, Senhor, verdade mesmo, estou com esse cara aí, que é casado com outra mulher, eu já tive, foi 5, eu não quero mais essa vida para mim não. Pronto, mudou, foi tudo. Aí Jesus envia ela vai falar de Jesus para aquela multidão, multidão vem ter com Jesus, foi maravilhoso. Mas vamos pensar, se não fosse assim que terminasse a história, se ela falasse, o que você tem a ver com a minha vida? Nada a ver não, é tu que paga meu pão? É tu que paga a conta do açougue? Não é, né? Porque se eu largar ele lá, eu vou comer o quê? Vou morrer de fome, porque é ele que põe carne na geladeira, é ele que compra meu pãozinho. Não te mete nisso não, ô seu Jesus. Esses judeus aí, boçal, não quero papo contigo não, tá bom? Porque se eu largar ele lá, eu vou morrer de fome. Tu não vai querer colocar comida lá na minha mesa, tu não vai botar pão lá na minha mesa, comida no meu celeiro, viu? Te mete com isso não. Mas rapaz, não estou dizendo. Aí ela dá as costas e vai embora. Ela ia beber da água? Não ia beber. Ela ia receber a revelação? Não ia receber. Ela estava se ocultando atrás da religião? Estava. Ela estava se ocultando. Ela queria saber a forma correta. Mas quando ela viu que a forma correta é aqui dentro, é abandonando pecado, é abandonando prática má e vivendo no que Deus quer que a gente viva, ela se rendeu. Passou a ser uma verdadeira adoradora. Já não estava mais preocupada se era naquele monte ou nesse, se é nessa igreja ou nessa, se tem que ir lá em Jerusalém para adorar correto ou não. Sabe? Jesus dizendo, acabou essa geografia, minha filha. Geografia agora é espiritual. Geografia é num lugar que o homem não pode ver, só eu. Então, se você, porventura, acabou de se perceber que é um falso adorador,
que é alguém que se esconde atrás da religião, se esconde atrás da aparência, aleluia, do linguajar crentez, oh glória, amém, mas que por dentro tem cheio de maldade, maltrata pessoas, não dá honra à sua esposa, não dá honra a seu marido, não honra os filhos, não honra os pais, não honra seus patrões, não honra os líderes, não honra os moradores da sua rua, não honra os moradores do seu prédio. Você não honra as pessoas, você está sempre com contenda com alguém. Tem um grande risco de você ser um falso adorador. Pastor, e agora? Eu vou para o inferno? Talvez não. Basta confessar o seu pecado, chorar suas misérias diante de Deus, reconhecer isso, não ter medo de falar. Eu me lembro quando eu me reconciliei com o Senhor, eu cheguei cheio de pecados, eu cheguei diante de Deus com uma carga muito grande de pecados, e eu confessei todos os que eu lembrava, todos. E tinha hora que eu falava, Senhor, eu não estou lembrando mais de nada, mas eu sei que tem, que eu não sou só isso de coisa ruim, não. Eu sei que tem, mas eu não estou lembrando. Se o Senhor for me lembrando, eu vou confessar um por um. Mas não era isso que precisava. Ele viu que o meu coração já estava entregue. Eu não queria mais praticar o mal. Eu queria ser uma pessoa que só ia praticar a palavra dele, só. Eu ia adotar o padrão de vida dele para mim e ia viver esse padrão na minha vida. Ou seja, eu estaria adorando em espírito e em verdade. As pessoas iam ver minha adoração, iam falar, ó, essa pessoa é diferenciada. Era tudo que eu queria para a minha vida, é tudo que eu continuo querendo. Se eu já alcancei, não julgo que já alcancei, não. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. É isso que eu estou fazendo, estou buscando isso. Eu sei que você também deve estar buscando isso. Se não estava, se lança hoje para buscar, para se tornar um verdadeiro adorador. Portanto, nunca se engane com a aparência de ninguém, nunca se engane com a alcunha de ninguém. Ah, olha aí, ó, pastor Douglas, deixa eu te apresentar meu amigo, pastor Douglas. Não se engane. Ah, pastor, poxa, porque muito pastor chegou lá sem ser pastor. Muita gente chegou lá com rapina no coração, muita gente. Não se engane de alguém tocando um instrumento, ou cantando, ou chorando, ou operando até sinais e milagres. Não se espante com sinais e milagres. Muita gente vai operar sinais e milagres e vai arder no fogo do inferno. Jesus quem falou, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque no final ele explica, porque pratica iniquidade, ou seja, a pessoa diz Senhor, mas não vive como se ele fosse Senhor. Porque quando eu digo que ele é Senhor, então eu digo que ele é governador do meu coração. O governo da minha vida está na mão dele. Mas quando alguém quer brigar comigo, eu vou brigar? Deus está governando a minha vida? Está nada. Então lá muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E olha que eu conheço uma gama de crente medroso, que se falar tem um demônio ali, ele corre para cá. Tem. Mas tem uma gama de crente que tem coragem, que vai para cima de demônio, manda sair, o demônio sai na primeira fala. Mas muitos desses, ele vai dizer, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios. Ele diz assim, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Outros vão dizer, Senhor, em teu nome nós operamos sinais, prodígios, maravilhas. Irmão, isso é alta produtividade ministerial, mas nada disso chama a minha atenção. Olha, quem já me conhece já sabe, ninguém me impressiona com nada. Não adianta ter a melhor voz, tocar o melhor instrumento, pregar a melhor pregação. Não adianta transformar aqui, na minha frente, transformar vinho em água. Eu vou olhar e dizer, grande coisa. Moisés transformou, foi um rio em sangue. Não. Ainda pegou uma lapada lá em cima do monte.
não me impressiona. Pastor, olha aqui, ó, essa obturação aqui de ouro. Fulano orou, virou ouro. Grande coisa. Sabe o que me impressiona, irmãos? E isso impressiona a Deus? É quando uma pessoa se torna capaz de obedecer à palavra do Senhor. Isso me impressiona. Quando alguém fala, eu estou disposto, pastor, eu quero fazer isso, e ela de fato vive, isso impressiona a minha vida, e isso impressiona o Pai. Por isso que Jesus disse, estes são os que o Pai está à procura para seus adoradores. Tenho a impressão pela fala que é uma procura árdua. Tenho a impressão, né? Que se Deus está procurando é porque a gente procura aquilo que é difícil achar, né? Eu não vou procurar minha Bíblia, vou? Eu preciso procurar minha Bíblia? Por quê? Porque ela já está aqui na minha mão, eu não preciso procurar. O que está fácil, eu preciso procurar minha xícara, minha caneca? O que eu procuro? Aquilo que eu não tenho na mão, aquilo que não está fácil achar. Eu encerro minhas palavras dizendo, o Pai está à sua procura, que você se torne um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Ele, primeiro, numa atitude interna, ele reconhece quem Deus é, ele reconhece o que Deus é, e ele se prostra diante da soberania e do senhorio de Jesus, e ele diz, sim Senhor, Tu é meu Senhor, tudo que o Senhor mandar, eu vou fazer. Eu não vou relativizar nada. Eu não vou relativizar. Eu não vou colocar o meu pensamento aqui na Escritura, não. Eu vou somente obedecer. Sabe, querido, tem muita gente relativizando a Escritura. Muita gente no mundo afora. Dizer, não, realmente está escrito, mas eu orei e o Espírito Santo me falou algo diferente. É estranho, porque tudo que está escrito já é o que é válido para nós. Jesus não precisa inventar mais nada, eu e você não precisamos inventar mais nada, porque a santa palavra de Deus, ela é apta para nos dirigir, nos encorajar, nos exortar, nos transformar, nos moldar. Ela é apta, ela é fiel, ela é eficaz, a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor encontre hoje, que o Pai, hoje no dia dos pais, o Pai encontre filhos que queiram viver a sua palavra, que queiram honrá-lo, filhos que digam, Senhor, eu vou honrar o Senhor na minha carne, mesmo que me doa. Eu que sou o sacrifício, a dor então é aqui em mim, então a morte é aqui em mim, o sacrifício é aqui em mim, eis-me aqui, Senhor. Você acha que isso não agrada ao Pai, não? Isso agrada ao Pai. Sofrer prejuízos, sofrer dano. É dano que você está sofrendo? Bem-aventurados. É que Jesus falaria para essas pessoas. Você está sofrendo perseguição? Sermão do Monte, bem-aventurados. É perseguição por causa da justiça. Você está certo, você está fazendo o que é justo e sofrendo perseguição. Feliz é você. E olha que isso eu estou falando das palavras do seu Senhor, do seu mestre. Quando Jesus foi falar o Sermão do Monte, ele viu ali um povo sofrido, um povo esmiuçado pelo senhorio de Roma, um povo pobre, um povo que estava padecendo demais ali, estava sofrendo. E aí a multidão sentou para ouvir Jesus. Se ele quisesse ficar popular, é nessa noite. Ele ia transformar o problema das pessoas em oportunidade para uma bela pregação, né? Não, ele pegou o povo sofrido, pegou o povo que estava louco por um rei novo, desesperado por um rei que tirasse o jugo de Roma de sobre eles,
Um povo que estava louco para sair de todas aquelas mazelas sociais causadas pelo senhorio de Roma. Aquele povo estava louco para ver o rei dizendo assim, ó, eu vou libertar vocês de Roma. E tudo que Roma roubou de vocês eu vou devolver. A 30, a 60 e a 100 por um. A roubar você e cobrar impostos. Você, deixa comigo. É aquilo que o povo queria ouvir. Jesus não deu a eles o que eles queriam ouvir. Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado uma circunstância terrena, que ele aponta um resultado no porvir. Ele aponta um resultado para um outro tempo e não para aquela circunstância. Em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo, apontando um problema social e dizendo, vou resolver seu problema. Não, em nenhum momento. Ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Quem não tem dinheiro aqui no coração, quem está sofrendo, quem está com problema, porque o reino dos céus é de vocês. Jesus não falou, não, nós vamos fazer uma campanha e nessa campanha a bênção vai chegar. Não, ele não disse. Ele viu um povo choroso e disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Naquele dia ele enxugará do olho toda lágrima. Olha, quem está feliz rindo de você não vai ter consolo naquele dia. Vai arder no fogo do inferno, enquanto você vai ser consolado. Então você está chorando, feliz é você, meu caro. Não porque você está chorando, feliz é você porque você será consolado. Você é feliz não porque é pobre, mas porque você tem o reino dos céus. Feliz os humildes, não porque é humilde, mas porque vai herdar a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa. Não é feliz porque está sendo insultado, é feliz porque tem recompensa, querido. Agora, se você faz justiça com a sua própria mão, quando alguém faz injustiça contra você, está pago já 0-0. Está pago 0-0, não tem recompensa. Você viu que Jesus traz palavras maravilhosas, distintas, diferentes. Ele não se oportunizou da condição para trazer a melhor pregação, para fazer o triste ficar alegre, com uma esperança falsa. Não, ele deixou a pessoa na mesma condição, mas colocou o olho dela no futuro, colocou o olho dela em outro lugar. Tipo, tua condição permanece a mesma, mas tira o olho da condição, e olha para outro lugar. Para de olhar para essa condição e olha para uma outra condição. Você está sendo perseguido por causa da justiça, não fica olhando para isso não. Fica olhando que lá na frente, essa sua sede de justiça vai ser fartada. O Senhor vai te fartar disso, Ele vai te dar uma recompensa, porque hoje você sofre uma perseguição. E nós precisamos amar essas palavras de Jesus. Para encerrar, tem uma palavra lá em João capítulo 14, só para encerrar, agora eu vou encerrar para a gente ceiar. Eu já teria encerrado, né? Já falei encerrar umas 3 vezes, né? Meu Deus, tá espumando aqui não, né? Senhor, me perdoa, Jesus, por favor. João 14, 23, diz assim, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele nosso lar. Amém? Adorar em espírito e em verdade é atender a expectativa do Senhor, é amá-lo. E quando nós o amamos, se nós o amamos, nós guardamos as suas palavras. Aí o Pai vai ter um amor diferenciado por quem guarda as suas palavras, e eles virão e se revelarão a nós. Amém?